Colossenses 1, versículo 13. Vamos falar sobre a centralidade da cruz de Cristo no plano de Deus para com as nossas vidas. Esse texto eu quero ler em pé com vocês, depois os demais vocês ficarão sentados. Vamos ler do versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Alguém pode ajudar os outros aqui? Tem gente aqui na frente está precisando de ajuda. Aqueles aqui que querem, Marta, Colossenses capítulo 1. Se alguém está sofrendo aí do seu lado, por favor, pelo menos olhe para ele, dê um olá e ajude. Queridos, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Oremos mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, entendamos a centralidade da cruz no teu plano, nas nossas vidas, para que, Senhor, vivamos uma vida abundantemente, cheios do Espírito Santo, com entendimento amplo, a mente que o Senhor nos deu, a mente de Cristo, para vivermos de uma forma em que venhamos nos portar como filhos amados, filhos resgatados, filhos regenerados. Assim, esta noite seja uma noite de glória para o teu nome e para a tua igreja, lavados no sangue do Cordeiro, possamos exaltar o teu nome genuinamente, pois o Senhor triunfou, expondo todas as coisas. Eu peço a Ti que esse entendimento seja ampliado na mente dos teus filhos nessa noite e daqueles que ainda hão de tornarem-se filhos do Senhor pelo sangue. Ó Senhor amado, só o Teu Espírito Santo tem este poder de mudar corações e mentes e fazer com que o Teu propósito seja entendido na vida dos Teus filhos. Oramos ao Senhor para que toda mente que esteja bloqueada
para que toda muralha, todos os sofismas, tudo aquilo que serve de impedimento, o Senhor repreenda em nome de Jesus. E que as mentes aqui não fiquem, Senhor, devaneando no tempo, mas com os olhos fixos em Cristo e os ouvidos abertos para a Tua voz, possamos ouvir o que o Espírito do Senhor diz à sua igreja. Amém. Oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Irmãos. Paulo disse, lá em Gálatas 6,14, que ele disse assim: mas longe esteja de mim que a glória seja para mim, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer glória que Paulo pudesse ter, qualquer exaltação, qualquer anelo, que fosse apenas na cruz do Calvário. Qualquer outra coisa, ele diria: eu estou crucificado para o mundo, e assim como também o mundo para mim. Já morreu, acabou. Eu só olho para Cristo. Irmãos, o grande objetivo é que nós possamos, através da palavra, como um todo, de Gênesis ao Apocalipse, é sempre imaginar quem somos nós, e muitos quem éramos, e quem é Deus, quem é o Senhor, e aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Se nós crescemos por ouvir a palavra e pela explanação da palavra, então nós temos que dioturnamente crescer um pouco mais na fé. A nossa fé, ela ou cresce, ou o risco que nós corremos é muito grande, ou filhos raquíticos, ou muitas vezes até mesmo afundando. Então, nós somos chamados pelo Senhor, e isso aqui é um mistério, porque nós sabemos que fomos eleitos pelo Senhor, a Bíblia é clara nisso, e aqui não é uma doutrina apenas uma questão de visão calvinista, para examinar mais do que isso, é a própria palavra de Deus. Nós fomos eleitos, não sabemos como, mas ao mesmo tempo Deus não isenta nenhum de nós de também fazermos atitudes, decisões, tomadas de posições. Também é um mistério. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e que o Senhor foi lá e nos tirou dos delitos e pecados e mostrou a Cristo e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para Jesus Cristo, para o seio dele. Então nós éramos perdidos, nós éramos cegos, nós estávamos na sarjeta, ou nós estávamos andando ao nosso bel prazer e entendimento, caminhando a passos largos para o inferno. Um dia, de alguma forma, ouvindo a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo entrou em nós e chegou uma consciência tal que éramos miseráveis pecadores, e uma vez confessamos os nossos pecados e fomos arrancados de lá das trevas, e o sangue de Cristo passou sobre nós e nos tornou novas criaturas, criaturas recriadas, colocando o sopro do Espírito Santo em nós. Nós não sabemos e não queremos entender isso, pelo menos enquanto estivermos nessa posição que estamos hoje nesse povo. O Senhor, a Bíblia diz que fomos eleitos antes da fundação do mundo, mas o Senhor disse: eis que eu ponho entre vocês dois caminhos, escolhe o caminho da vida. É como se o Senhor fizesse assim: eu sei que você seria um salvo, mas você precisou da sua sã consciência dizer sim. Então nós somos e precisamos dizer sim ao chamado do Senhor. Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus, mas aquele que entende o propósito do Senhor. E para entender o propósito do Senhor, é entender isso, que nós andávamos no caminho largo, a portas largas e a passos largos para a perdição, para o inferno. E um dia o nosso ouvido espiritual ouviu a voz do Senhor e nós nos voltamos. E quando paramos, o Senhor falou assim: você que ouviu, quem tem ouvido, ouça o que eu digo a você. Mas esse plano da cruz, ele teve um preço muito alto já na eternidade, em que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a eternidade.
que você abra sua Bíblia lá, para que você tenha um retrato do tempo de Deus na história, porque nada foi pego de surpresa. Isaías 53, o pregador Isaías, o profeta, aquele que foi chamado lá no capítulo 6, ele começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação? E aqui foi revelado o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3: era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, irmãos, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi humilhado e oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Esse foi o Senhor Jesus, que pagou um alto preço por mim e por você. Entendamos, nunca saberemos as reminiscências da profundidade do mistério, porque é que nós fomos salvos. Nunca entenderemos com profundidade. Eu só sei que custou a vida de alguém que era absolutamente inocente, o Cordeiro de Deus, aquele a quem Deus convivia desde a eternidade, aquele que nunca teve início nem fim, é o Senhor Jesus, aquele que andou na profunda comunhão com o Pai, junto com o Espírito Santo. Ele simplesmente veio pagar o preço por nós. Aquele que se submeteu a alguém igual a ele e passou a denominar de Pai, porque no tempo de Cristo, do seu sofrimento, o seu Pai espiritual era Deus, a quem o susteve com um braço forte. Sabe para quê? Para nos resgatar da nossa miserabilidade, para tirar da nossa cegueira, irmãos, para nos dar uma paz que jamais encontraremos em lugar algum, para nos tornar ricos na nossa alma, com o espírito recriado, para adorar o nome dele, para levar as outras pessoas a entender que esse Deus, ele é diferente de tudo e qualquer outro tipo de religião ou crença. Não há outra solução, não há outro caminho. As pessoas buscam saída em vários locais, mas não tem. Eu fico pensando em tantas saídas, quantos simbolismos. O islamismo usa uma meia-lua, mas não tem a resposta para a salvação do homem. O marxismo usa uma foice e um martelo, não tem a resposta para o coração do homem.
O próprio judaísmo, que usa o símbolo de uma menorá, ou mesmo de a estrela de Davi, mas também não tem saída para o homem. Mas a nossa saída está na cruz, papai. A cruz que foi o símbolo da maldição e da desgraça. A cruz que de fato ela durante muito tempo já estava escrito no Velho Testamento, dizendo que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E foi para lá que Jesus foi. Se fez maldição por nós. Mas a Bíblia diz que ele foi lá para que nós pudéssemos crer e ter vida, e vida em abundância. Vida de qualidade, vida ungida, vida na bênção do Senhor. Irmãos, não importa onde você esteja, se no país onde tudo tem abundância, um país rico como o da Europa, Estados Unidos, ou um país como o nosso, aqui e acolá, ou mesmo vivendo num local de profunda perseguição, quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo já se passou, e tudo agora é novo. Isso nós aprendemos na palavra de Deus. Então, eu posso dizer que as palavras mais perturbadoras que talvez encontramos na palavra de Deus é o que está escrito quando está lá em Lucas 24, que diz assim: lá no tempo que Jesus estava pendurado no madeiro, ele exclamou uma palavra dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O mais interessante é que os escritores dos evangelhos deixaram isso ali no original, como se essas palavras não pudessem ser traduzidas, para que não viesse perder o eco daquilo que representava. Porque aqui em todos os lugares está lá traduzido, mas aqui ficou Eloi, Eloi, lama sabachthani, ali no original, como foi expresso, porque era o momento em que o Senhor, a maldição da nossa vida estava passando no Cordeiro. E o Senhor disse: você será abandonado por mim por causa da maldição do povo. Eu não suporto o pecado. E a sentença foi a morte do Filho de Deus. Se nós estamos agora livres, se esse amor de Deus nos atingiu de uma forma tão expressiva, se a cruz de Cristo ela é a expressão maior do amor de Deus por mim e por você, então nós somos chamados a amar incondicionalmente daqui para frente. Não poderemos mais ficar amando de qualquer jeito, medindo as pessoas. Não dá para levar mais uma vida medíocre. Não dá para levar mais uma vida obstinada por poderes, por grana, por beleza, por qualquer outra coisa, se não for o nosso amor obstinado pelo Senhor Jesus também. Um amor diferente. Um amor que toca. A cruz de Cristo, irmãos, não foi um acidente de percurso. Não foi uma coisa que de repente Deus falou assim: nós perdemos o controle, só tem uma saída. Não. O Senhor sabia que o homem daria as costas para Deus, mesmo sabendo que ia fazer. Alguém dizia: por que Deus fez o homem sabendo que ele daria as costas para Deus? Porque os planos de Deus não se mudam. Os propósitos de Deus não se mudam. Deus cumprirá sempre. Nós vamos fazer o homem, mas a gente está vendo que ele vai dar as costas, mas ainda assim nós o amamos. E você, filho, vai ter que dar a vida por eles. Mesmo lá um rastro de pecado do Éden até aqui, mesmo assim, nós ainda fomos amados pelo Senhor na eternidade. E Jesus deu a vida para que nós tivéssemos vida extraordinária. Uma vida de que Ele nos assentou a gente nos lugares celestiais. Então a cruz de Cristo foi um gesto mais profundo do sacrifício de alguém inocente, poderoso, Deus, para poder nos tirar de lá. Irmãos, não podemos, escute, olhe bem, ouça, deixa o Espírito Santo falar a você. Nós não poderemos viver uma vida medíocre. Nós não temos mais direito de levar uma vida reclamando de nada. Nós não temos direito mais de ficar, perdido no tempo e no espaço. Não. Se quem era mais precioso da Trindade deu a vida por nós, a quem o Senhor disse: eu não te desamparo, porque você está aceitando o pecado de todos esses pecadores, e por um instante eu não posso me suportar. E Jesus se sentiu desprezado pelo próprio Pai,
por conta do meu pecado. Não foi por causa dos romanos, nem por causa dos judeus, mas foi por causa do meu pecado. O meu pecado matou Jesus. O meu pecado levou Jesus para o Calvário. O meu pecado crucificou Jesus. Foi o meu pecado. A verdade é essa. A minha miserabilidade, a minha cegueira, a minha depravação matou Jesus. O homem é depravado por natureza. Todo homem. Não escapa um só. Todos eles são depravados. É a natureza humana caída, miseravelmente. A natureza caída, desgraçada, miserável. Do homem de dentro procedem todos os males. Por isso que somente quando o homem reconhece isso, e ele sabe que precisa de ser recriado, nascer de novo, para que o Espírito Santo possa habitar nele, e ele se tornar dentro do Espírito Santo, e ele vai à cruz. Quando ele vai lá, e ele tem um encontro com Cristo, todos os seus pecados são apagados. O Senhor apenas não reforma, mas faz nova criatura. E uma vez que os transforma, levam essas pessoas a se tornarem agentes do reino de Deus, propagadores da palavra de Deus, discípulos do Senhor, profetas do Senhor no meio de uma geração corrupta, nação santa, povo adquirido. É a diferença. É um povo novo. É a mente de Cristo que o Senhor dá. Amém. O Senhor nos chamou para isso, amados. Por isso que o Senhor chamou, disse: quem for santo, santifique-se mais. Ele chamou a gente para santificação. O Senhor não chamou você para ficar se espaldando em riqueza. Se o Senhor lhe deu, amém. Ele não abençoe outros, mas abençoa todas as pessoas. O que nós precisamos agora é olhar para a cruz, caminhar, louvando o nome do Senhor, sabendo que os dias são maus, que o mundo está de mal a pior, que o mundo não vai melhorar, mas que nós caminhamos para que o nome do Senhor seja exaltado continuamente, até chegar um dia, irmãos, que Jesus voltará para buscar o seu povo. Mas ainda há muita gente que nós precisamos ir lá e resgatá-las do inferno. Pessoas que estão a caminho lá, que estão cegas. Entendam, eu não estou falando daqueles que estão com o coração endurecido e não querem nada. Aqueles que se arvoram pelo agnosticismo ou gnosticismo dos seus conhecimentos. Não, eu estou falando daqueles que estão sensíveis a somente falar uma palavra e essa pessoa se converter. Há milhares e milhares deles assim, estão esperando apenas um abraço que transmita profeticamente uma bênção de redenção na vida dessas pessoas. Nada mais. Não estou falando daqueles que você passa anos e anos batendo, falando. Não. Eu estou falando de pessoas receptíveis à palavra de Deus. Qual o nosso queixume? O que é que nós estamos perdendo tempo? Porque nós olhamos tanto, investimos tanto em nós, e só dando glória a Deus, investindo em nós, esquecendo que as pessoas morrem, que as pessoas partem para o inferno. Nós passamos uma semana inteira, não aconselhamos ninguém, não falamos do evangelho para um perdido, não abraçamos o sujo, não vamos atrás do miserável, porque nós estamos fartos, irmãos, fartos. E nós somos chamados a amar, desamparados. Muitos aí estão por toda a situação. Estão lá, Deus não pode tocar neles, porque não tem ninguém que vai falar do evangelho para eles. Não virá anjo. Querido, a vida é muito breve. A vida é muito breve. Tanto os meus filhos, que eles são jovens demais, quanto o mais velho que tiver, a vida é muito breve. Tem uma coisa que incomoda, e ele tem sido uma oração, e está uma agonia em mim. Há dias o Senhor tem que trazer um avivamento sobre nossas vidas, para que nós possamos entender isso, e dentro de nós haver, como sabe, uma coisa mexendo, e que nós possamos sair para falar do Evangelho, amar as pessoas genuinamente, sem pensar tanto em defender apenas a nossa própria vida, em qualquer situação que existir. Nós somos chamados para isso. Esse Senhor que nos levou os nossos pecados sobre a cruz. A Bíblia diz aqui, como eu li, Isaías 53, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Por exemplo, quando eu leio o Salmo 22, ele já estava dizendo isso lá. Salmo 22 é um retrato de Cristo
na cruz do Calvário. O salmista aqui, ele já estava enxergando isso, e foi o Senhor. Por isso que Davi, ele é uma figura de Jesus. Ele começa dizendo no versículo 1: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Isso aqui é Jesus na hora recebendo toda a carga do nosso pecado. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. E assim continua todo o Salmo 22, é o retrato de Cristo na cruz do Calvário. Davi viu isso, não foi só Isaías, Davi viu também. Deus usou ele de uma forma tremenda, poderosamente, que é um salmo messiânico. Então, meus amados, meus queridos, nós fomos chamados para lembrar dessa humilhação de Cristo. A Bíblia diz que Jesus era como os homens escondiam o rosto. Quantos hoje continuam escondendo o rosto? Estudam Jesus filosoficamente, estudam cientificamente. Muita gente está pobre e rica, ganhando dinheiro, escrevendo livros sobre Jesus, mas não vive, não conhece o contato com a vida com Cristo. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus, andar com Cristo, alegremente com Cristo. Se estamos assentados com Cristo, então vivamos uma vida, genuinamente uma vida de cruz, uma vida em que possamos de fato deixar o nosso coração ser triturado, todos os egoísmos, toda a vaidade, toda a presunção, todo o desejo por coisas que de fato que nós queremos levar para a Bíblia e não estão na Bíblia. Nós somos chamados para levar uma vida que agrade ao Senhor. Aleluia. O Senhor quer usar a nós. O Senhor quer derramar o seu Espírito Santo sobre nossas vidas. O Senhor quer nos usar de uma forma, irmãos, poderosamente. Mas mais do que tudo, temos que ter um coração de adoração e gratidão a Deus. As pessoas hoje, muitos crentes, não falam mais de pecados. Muitos crentes não lembram mais da cruz. Muitos irmãos não lembram mais da adoração genuinamente ao Senhor. Nossa vida inteira não tem mais sabe, acha que nós já estamos livres. Não estamos livres, sim, da morte eterna. Isso é verdade, mas ainda estamos dentro desse invólucro que apodrece a cada dia. E por causa disso, há tentações, há quedas, há problemas graves ainda em nossas vidas. Não poderemos já dar por vencido, ainda que a Bíblia nos garanta que estejamos assentados com Ele nas regiões celestes, reinando. Mesmo assim, não poderemos fechar os olhos diante de um inimigo voraz que tenta a nossa matéria, que é a carne, essa natureza ainda que briga para destruir a nossa espiritualidade. Não é isso mesmo, irmão? Todos os dias são guerras, todos os dias são lutas, todos os dias parece que tem uma coisa nova. Nem tudo é o diabo, é a sua velha natureza que está aí brigando. Por isso que somos chamados para levar uma vida de reflexão, uma vida de pensamento, uma vida de introspecção também, uma vida de olhar as conjecturas da nossa alma, o que anda passando no nosso coração, para não ficarmos soberbos, arrogantes, vaidosos. Irmãos, é uma luta. A Bíblia diz que o reino de Deus é através da guerra, é a luta, todos os dias. Eu só sei de uma coisa: se nós vivermos no amor de Deus e amarmos pessoas, nós levaremos outras pessoas para Cristo. O Senhor se revelará de uma forma extraordinária para nós. Ouvimos um testemunho hoje de manhã aqui daquela família, aquela garotinha que foi tida por morta quando aquele carro capotou.
e daquela visão extraordinária que ela teve dela mesma. E ela falou assim: eu preciso de Cristo. Eu não posso partir agora. Eu não posso partir agora. Eu e vocês, entendam, não podemos nos enganar. Não podemos nos enganar. Nós somos chamados para lembrar. Nunca poderemos deixar de cantar os hinos da cruz, de falar do sacrifício de Jesus. Não poderemos minimizar, porque Jesus já venceu e agora é só festa para mim. Irmãos, eu tenho que todos os dias voltar à cruz. Não para nascer de novo, mas voltar à cruz para lembrar que lá foi o ponto que eu tive que nascer. Por isso que não poderemos passar a vida olhando agora somente a glória. Ainda temos que voltar à cruz para dizer: ali eu nasci. Ali eu nasci de novo. Ali de novo agora é minha santificação. Se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, qual o motivo? Se renova porque sabe que nós precisaremos da misericórdia. E se precisamos da misericórdia, porque pisamos na bola, muitas vezes. Então a santificação é um ato contínuo e progressivo. A santificação de ontem poderá não nos salvar amanhã. A oração de ontem poderá não nos dar paz amanhã. O ato que fizemos ontem, de tão bom, de abençoar as pessoas, poderá que amanhã já não sirva mais. Porque cada dia é um novo dia. Cada dia é uma nova batalha. Cada dia é um novo louvor. Cantar hinos de louvor ao Senhor. Cantar um novo canto ao Senhor. Ainda que seja velha a letra, mas que ela se renove no dia de hoje. Que as nossas vidas sejam renovadas. Nós somos chamados para dar frutos e frutos de arrependimento. Nós somos chamados para levar uma vida mais que vitoriosa. Nós somos chamados, irmãos, para levar uma vida de contrição. Irmãos, não abramos mão da mensagem centralizada da cruz na nossa vida. Todas as religiões têm lá os seus afazeres, mas nenhuma tem a cruz no seu caminho. Eu não estou falando do símbolo, eu estou falando da cruz de Cristo, aquele madeiro infame que esmagou o nosso Senhor lá. Nós somos livres, irmãos, mas não podemos tirar proveito dessa liberdade para dar ocasião à carne e pecado. Nós somos livres para levarmos uma vida de liberdade e libertando outras pessoas. E onde você estiver, aí eu acredito, agora chegou, onde você chegar e você pisar ali, está pisando um servo de Deus, está pisando uma serva de Deus, está pisando um ministro, uma ministra do Senhor, um profeta do Senhor. Onde chegar, fique certo que o Senhor lhe abençoará e lhe usará. Você foi levantado para isso, mas você precisa aceitar isso e crer nessa palavra, dessa centralidade do Senhor, dessa centralidade da cruz, buscar a vontade de Deus e obedecer como Jesus fez. Nada das mensagens pregadas dos apóstolos tirava a centralidade da cruz. Qual o puxão de orelha que o Senhor nos dá hoje? Centralidade da cruz em toda a nossa vida, em todos os nossos atos, por onde quer que estejamos. A cruz do Senhor, a cruz do Calvário, não a cruz do pescoço, ou não é o sinal da cruz, não, porque isso é uma coisa meio mística. Eu estou falando daquela que foi cravada no seu coração para dizer: por este caminho eu obtenho a vida eterna, por este caminho o Senhor tem me dado a vitória, por este caminho é minha oração, por este caminho eu andarei na presença do Senhor, por este caminho o Espírito Santo transbordará em mim, fazendo como Jonas Eduardo. Ele disse: até o meu sofrimento redunda em alegria, até a minha dor redunda em alegria, porque eu sei que eu vou crescer mais no Senhor. Já pensou nisso? Qual a aprovação que você passa? Quais as dúvidas? Quais as dificuldades? Coloque tudo e diga: Senhor, isso aqui é para a tua glória. Tudo que eu estou passando vai ser para a tua glória. Aleluia. Tudo, absolutamente tudo. Glória. O Senhor não perde nada em você. Ele não desperdiça nenhum momento com você. Todas as coisas você será bem abençoado. Glória. Amém, queridos? Amém. Porque você nasceu para isso. O Senhor chamou você para você ter uma vida regrada, uma vida vitoriosa, uma vida disciplinada, uma vida passando sempre pelo sangue da cruz do Calvário. Eu não preciso ver a Cristo aqui com meus olhos, mas eu creio, porque a minha vida mudou. E tem mudado, e ainda há muito que se mudar. E por isso que Ele está fazendo a obra. Por isso que Ele está salvando pessoas.
Por isso que Ele está levantando missionários. Por isso que Ele está abrindo outros pontos. Por isso que Ele está cuidando de pessoas. Por isso que Ele está cuidando dos miseráveis. É o cuidado do Senhor para conosco. Nós somos chamados para isso. Pense na cruz. Pense na cruz. Pense na centralidade da cruz. Pense na ênfase que os nossos pais, os apóstolos fizeram. Então tem uma persistência. Apesar da oposição que vem contra a igreja, contra você, a verdadeira igreja, o verdadeiro crente, ele suporta as provações no decurso do tempo, no decurso das eras, no decurso dos anos. Ele aumenta a sua fé, ele tem uma fé genuína, ele mesmo em momentos difíceis, tanto agora como os que virão, ele aumenta a sua fidelidade ao Senhor, ele aumenta o amor pelo Senhor, ele vence as dificuldades, porque ele tem os olhos fitos na cruz do Calvário. É em Cristo Jesus. E ele avança. Por isso, um dos maiores desafios nossos hoje é preservar uma fé genuína, uma fé pura nesse mundo pós-moderno. Talvez seja o maior desafio nosso, no meio de tantas teologias, no meio de tantas filosofias, de tanta gente incrédula, de gnosticismos e outras coisas, de tantas situações adversas, você preservar uma fé crescente, uma fé pura, uma fé centrada no Senhor, uma fé que de fato não fica colocando misticismo, uma fé ali no Senhor. Por isso, queridos, nós precisamos acreditar nesse Evangelho, no Evangelho puro, no Evangelho simples, no Evangelho que transforma, somente a palavra de Deus. Aleluia. Todos os dias. Irmãos, não acrescente nem tire nada, não invente nada. Apenas siga o que o Senhor está mandando você fazer. Busque um propósito de Deus na sua vida. Aprenda a se ajoelhar diante do Senhor. Confesse sua vida diante do Senhor. Peça graça e misericórdia. Faça propósito com o Senhor de que você será fiel a Ele, de que você andará na presença dEle. Deixa alguma coisa de lado hoje, talvez até mesmo uma vaidade sua, mas mude essa sua característica, que muitas vezes é destrutiva na sua vida. Talvez seja raiva, talvez seja presunção, talvez seja os rompantes, talvez seja não sou assim mesmo, ou talvez seja assim, eu não consigo nada. Não vá nem por um nem por outro, vá pela cruz. Amém. Coloque no Senhor. Glória a Deus. Concentre-se nele. E diga: Senhor, eu estou pronto. Faça igual a Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. E se tornou um grande profeta do Senhor. Se você fizer isso hoje, o Senhor vai também encher do Espírito Santo. Amém? Louvado seja Ele. Glória seja a nesse Senhor. Aqui a igreja.